Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje, nós iremos resolver a questão 151 do Enem do ano 2019, a prova amarela. E nessa questão, ele vai nos desafiar a calcular a área dessa figurinha que está aí na tela de vocês, tá bom? E essa figurinha aí, que é uma placa de trânsito, não é muito bem uma figura convencional, né? Como a gente muitas vezes vemos em livros, né, da escola. Você tem lá um retângulo. Aí você calcula lá a área do retângulo base vezes a altura, você tem só um círculo. E aí você calcula lá utilizando a fórmula, né? A área do círculo, πr ao quadrado, certo? Essa figura aí mistura as duas coisas, círculo e retângulo. Como é que a gente calcula a área dessas duas coisas juntas? E é isso que nós iremos ver nesse problema de hoje, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu fazer um pedido para você bem rápido, tá? Eu sei que você esquece, já deixa o like aí nessa aula e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Eu sei que você esquece. Se você não gostar da aula, lá no final você tira, tá bom? Sem nenhum problema, beleza? Vamos lá, ó. O problema vai dizer o seguinte: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas. Eu já deixei até aqui destacado, esqueci de tirar o destaque, mas sem nenhum problema. 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento, tá? O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas. Você vê que eu já tinha deixado aqui, né, o destaque, né? Por quê? O problema ele já enfatiza logo no início essa questão, ó, ele vai pintar 10 placas, tá? Se liga, viu, você estudante aí, ó. Você vai pintar 10 placas, 10 placas. Então ele já coloca isso na sua cabeça, tá? Então por isso eu já deixei aqui destacadozinho, vou destacar esse outro, porque essa informação parece ser bem fundamental, tá? Continuando. Ele vai cobrar um valor de acordo com a área total dessas placas. Olha mais uma coisinha importante aqui. O formato de cada placa é um círculo com diâmetro d igual a 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, tá bom? Sendo que o comprimento total da placa é igual a h igual a 60 centímetros, conforme nós temos aqui na nossa figurinha. Use 3,14 como aproximação para π. E aí vem a pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Como a gente já vinha enfatizando, tá? E, gente, não sei se é muito óbvio para todos, mas assim, nós iremos calcular a área de 10 placas. Então, como é que nós faremos isso? Nós iremos calcular a área dessa placa sem muito estresse, certo? E por último, multiplicar por 10. Se ele quiser essa área de 30 mil placas, nós iríamos calcular a área dessa placa sem estresse, tranquilo, e depois iríamos multiplicar por 30 mil, tá bom? Bem tranquilo. E como é que a gente faz a área dessa placa aqui? Veja que não é simplesmente um retângulo, como eu falei lá no início. A área do retângulo, base vezes altura. Não é somente um círculo que a gente tem. πr ao quadrado. Não é somente isso, tá, minha gente? Pois bem, então vamos ver aqui o seguinte. Como ele já fala, nós temos aqui um círculo de diâmetro d igual a 40 centímetros. Já já eu falo sobre isso. Eu quero começar falando sobre isso aqui, que esse círculo tangencia os lados de um retângulo. O que ele está querendo dizer com isso? Veja, o círculo está tocando aqui, ó, nesse lado e nesse lado aqui. Esse tocar é exatamente isso que está dizendo aqui, tangenciar, tocar os lados de um retângulo. Só que esse toque é de que forma? Veja, nesse lado aqui, ele só vai tocar em apenas um único ponto, tá? Porque, ó, como aqui nós temos um segmento, né? Esse segmento é formado aí por infinitos pontos, tá? E aí, esse círculo aqui vai tocar em apenas um desses pontos, nesse lado de cá. Aí do outro lado, a mesma coisa. Só isso que ele está querendo falar quando ele diz tangenciar. Daniel, para que essa informação é importante? Vocês vão entender agora, tá? Agora não, daqui a pouquinho. Aí ele tangencia os lados de um retângulo. Aqui ele fala o quê? O diâmetro. Minha gente, o que é o diâmetro? Minha gente, o diâmetro nada mais é do que a maior corda de uma circunferência. Como assim, Daniel? Corda. Corda, minha gente, é um segmento que liga dois pontos da circunferência, tá? Então, por exemplo, traçar esse segmento aqui, ó. Veja, esse segmento aqui é uma corda, tá unindo dois pontos da nossa circunferência. Só que o diâmetro, ele tem uma propriedadezinha diferente. Ele não simplesmente só liga dois pontos de um retângulo. Ainda por cima, vamos traçar aqui mais ou menos o centro desse círculo aqui, ó, por exemplo. O diâmetro,
além de unir dois pontos da circunferência, ele ainda passa pelo centro. Mais ou menos assim, ó, por exemplo, isso aqui é um exemplo de diâmetro. Veja, ele une dois pontos da circunferência e, ao mesmo tempo, passa pelo centro. Tá bom? Entendido? Tranquilo? Certo? Então, tem essa diferençazinha aí. Por isso que ele é a maior corda, tá? Da circunferência. Uma corda qualquer seria o que eu fiz anteriormente. Pronto, tá aqui, isso é uma corda. Só que ela não é diâmetro porque não passa pelo centro, tá? E o que o diâmetro tem de tão especial? O diâmetro, minha gente, anote aí. Ele é equivalente a 2 raios, tá? O que é um raio? O raio, minha gente, é exatamente aquele segmento ó, que parte daqui do centro e vai até um ponto aqui da nossa circunferência, até a borda, como alguns gostam de dizer. Então, daqui até aqui, ó, nós temos raio. E daqui até aqui nós temos raio. Veja, tudo isso aqui é diâmetro. O diâmetro é formado por 2 raios. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, tá, minha gente? Que o diâmetro, ele é o dobro do raio. Ou ainda, tá? A mesma coisa nós podemos escrever assim, ó, o raio é a metade do diâmetro. Qualquer uma dessas duas informações, ela é válida, tá bom? Beleza, então veja, minha gente. O diâmetro é 40, então o raio vale o quanto? Como eu falei agora, a metade, então o raio valerá 40 dividido por 2. Isso aí é igual a 20 centímetros, tá? Beleza. Agora vamos nos deter acho que tudo do problema já falamos. Agora vamos nos deter a parte principal, que é calcular a área, que eu tenho certeza que vocês estão aí. Daniel tá só enrolando, não calcular. Calma. Todas essas coisas, minha gente, são importantes para que nós possamos calcular a área, tá? Então, como eu falei, minha gente, essa não é uma figura muito conhecida, né? Que eu vou ter uma fórmula para calcular a sua área. Ah, vou multiplicar o H aqui pelo D, puf, calculei a área. Não é muito bem assim, tá? Então, nessas situações, minha gente, que a figura não é tão conhecida, divida ela em coisas que você conheça. Como é que eu vou dividir? Então, eu vou novamente traçar aqui o centro da circunferência. E aí vocês vão começar a ver que cada informação que eu falei antes era primordial. Então, eu vou traçar para cá o raio. Para cá, vou traçar o mesmo raio. Ou seja, acabei de traçar aqui ó, o diâmetro. E perceba algo bem interessante que eu acabei de fazer aqui. Ó. Desse lado de cá, nós acabamos de formar uma figurinha. Tá? Deixa eu até colocar de outra cor, que eu acho que esse amarelo não está ficando muito legal de ver, não. Nós acabamos de traçar uma figurinha. Daniel, que figurinha é essa daqui? Alguns já vão dizer de cara, é um retângulo. Certeza? Vamos ver? O que é que nos garante que essa figura seja um retângulo? Primeiro, ela já tem 4 lados iguais, né? O que é que falta? 4 lados iguais? Não, perdão. 4 lados. Uma figurinha de 4 lados. O que é que está faltando? Nós temos aqui, ó, 4 ângulos retos, ou seja, medindo 90 graus. Eu já sei que aqui embaixo porque o próprio problema lá em cima, ele falou aqui que esse círculo, ele estava tangenciando lados de um retângulo. Mas aqui, nesse ponto, ele forma 90 graus? E eu digo para vocês que sim. Por quê? Tem uma propriedadezinha na matemática que diz o seguinte: o raio de uma circunferência é perpendicular ao segmento tangente à circunferência, tá? Então é o seguinte, ó, esse segmento aqui ele está tangenciando a circunferência. Então isso quer dizer que o raio aqui, ele sim vai formar 90 graus aqui e vai formar 90 graus aqui. Veja o que nós fizemos com a circunferência. Nós dividimos ela aqui ó, em duas partes iguais, ou seja, em duas semicircunferências. Então, ó, aqui embaixo nós temos um retângulo, tá? Quais são as dimensões dela? Veja, aqui embaixo é o mesmo daqui de cima, que é esse D, ou seja, é exatamente o mesmo valor do diâmetro da circunferência, 40 centímetros. Beleza. E aqui na lateral, quanto é que vale? Perceba, nós sabemos aqui da circunferência que daqui para cá é o raio, que vale exatamente 20 centímetros, como a gente calculou. Então, daqui para cima é exatamente 20 centímetros. Perceba aqui uma coisa, minha gente. O todo aqui, como ele fala no problema, é igual a 60. Então, veja. Daqui para cá é 60. Então, se daqui para cá é 20, quanto é que falta de 20 para 60? Falta exatamente 40 centímetros. Ou seja, esse pedacinho aqui equivale a 40 centímetros. Tá? Veja, quando eu junto esse com esse de cá, isso vai dar igual aos 60 que ele fala no problema. E no que isso nos ajudou? Veja, nós temos duas figuras conhecidas. Primeiro, esse retângulo aqui de baixo, que não é nem um retângulo, é um quadrado, né, que agora nós garantimos que essa figura geométrica é uma figura de 4 lados iguais
e tem 4 ângulos retos, então isso é um quadrado, caracteriza por ser um quadrado, tá? A área de um quadrado, minha gente, é o quê? É exatamente base vezes altura, lado ao quadrado. Qualquer uma dessas duas coisas dá certo, ou seja, 40 vezes 40, isso daí é igual a 1.600 centímetros quadrados. Uma coisa importante, nós não precisamos nos preocupar com transformações de unidades, porque o próprio problema, ele pede aqui, ó, a área em centímetros quadrados, tá? Então, essa tá uma outra informação para que vocês se atentem, tá? Porque que isso, por exemplo, fosse em metros quadrados, você precisaria converter as suas medidas, o que não é o nosso caso, tá? Então, ó, já achamos a área dessa parte aqui de baixo. Agora falta o quê? Achar a área dessa parte aqui de cima. E depois, para achar a área da figura toda, você junta, tá bom? Então, ó, a área da parte aqui de cima é uma semicircunferência, tá bom? Então, como é uma semicircunferência, ó, veja, semi, metade é metade de uma circunferência. Então, essa área aqui é a metade da área do círculo. Então, ó, a metade da área de um círculo. Então, a área de um círculo como é? Vai ser exatamente π vezes o raio ao quadrado. Só que após isso daí, nós teremos que dividir por 2 para exatamente achar a área pedida, tá? Então, ó, bem simples. O π, exatamente, ele pede para nós usarmos o 3,14. O raio é 20, então nós teremos aqui 20 ao quadrado. E tudo isso daí dividido por 2. E agora, para fazer essa continha bem simples, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Isso daí dá igual a quanto? A 400. Então, nós teremos aqui, ó, 3,14 vezes 400. Só que 400, minha gente, para facilitar a nossa vida, é o quê? É 100 vezes 4 dividido aqui ainda por 2, tá? Por que eu fiz isso? Pelo seguinte fato. Quando eu multiplicar esse 100 por 3,14, essa vírgula vai deslocar 2 casas para a direita. Então, essa vírgula vai embora. Então, vai ficar 3,14 vezes 100, 314. E eu já posso fazer uma coisa aqui. Como eu tenho a multiplicação em cima, eu posso logo dividir esse 4 por esse 2. 4 dividido por 2 vai dar exatamente 2. E agora multiplica 314 vezes 2, dá igual a 628 centímetros quadrados. Não vamos esquecer as unidades, tá bom? Então, vamos destacar aqui. Então, perceba, o que é que nós temos em nossas mãos? A área da semicircunferência aqui em cima e a área, né, dessa partezinha aqui de baixo. Lembrando, minha gente, essa talvez seja a forma mais fácil de você dividir a figura para conseguir calcular essa área, tá? Possa ser que tenha outras, possa ser não, deve ter outras formas, mas talvez mais difíceis, tá? E aí, como eu falei, a área total da figura, eu vou até mudar aqui a cor para ficar melhor, a área total da nossa figura é dada pela soma, né? Então, a área total é dada pela soma da área do quadrado mais a área do semicírculo, né? Então, nós teremos aqui a área do semicírculo. A área do quadrado foi igual a 1.600 centímetros quadrados mais 628. E aí, quando nós efetuarmos essa conta, 1.600 mais 628, isso aí vai dar 2.228 centímetros quadrados, beleza? 2.228. Perfeito. Mas, minha gente, isso aqui é a área de uma placa, tá? Isso aqui é a área de uma placa, tá bom? A área das 10, como ele pede, então a área está até assim de 10, basta fazer o quê? Pegar esse 2.228 e multiplicar por 10. 2.228 vezes 10, isso daí vai dar igual a esse númerozinho aqui, ó. Basta acrescentar o zero ao final do número, ou seja, 22.280. Então, resposta certa para o nosso problema, ó, letra B de bola, beleza? Então, minha gente, bem tranquilo, bem tranquilo. Então, só para a gente recapitular, tá? Para não ficar nada fora dos eixos. Então, é o seguinte, ó, para que vocês alinhem bem as suas ideias. O que foi que nós fizemos? Como eu falei de início, nós temos uma figura desconhecida, tá? Então, qual é o caminho nesses casos para calcular a área? Transforme em figuras que você conheça. Que foi o que nós fizemos aqui. Fomos mexendo na figura, mexendo, até que encontramos aqui embaixo, né? Transformamos aqui embaixo num quadrado e aqui em cima num semicírculo. Lembrando, para a gente chegar que isso aqui era um quadrado, nós utilizamos algumas coisinhas. Primeira delas,
que é a propriedade que o raio é perpendicular ao segmento tangente, que é uma informação que ele dá no problema. E a outra, né? E aí, primeiro, né, em cima disso tudo aí, nós descobrimos que nós temos nessa figura de 4 lados, 4 ângulos retos. E aí já concluímos, opa, temos um retângulo. E aí, a outra informação foi exatamente a questão da medida, né? Fomos olhando aqui as medidas até que encontramos que aqui era 40. E aí temos 40, 40, 40, 40. Sopa, 4 ângulos retos, 4 lados iguais. Nós temos um quadrado. Lembrando, né? Se ele é um quadrado, ele também pode ser chamado aí de retângulo, tá bom? Sem nenhum problema, beleza? Então nós temos aqui a área de um quadrado, a área de um semicírculo. Foi o que nós calculamos. Está aqui em cima e está aqui ao lado, tá? Para calcular a área da placa, soma essas duas áreas, né? Que foi o que a gente fez exatamente aqui, tá? E aí achamos a área de uma placa. Para achar a área de 10, baixava multiplicar esse valor aqui, como nós fizemos, por 10. Tá? Se eu quisesse a área de 30 mil placas, multiplicaria por 30 mil. De 1 milhão de placas, multiplicaria o valor da área de uma placa por 1 milhão. Bem tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. Beleza, minha gente? Então aí eu volto a reforçar aquele pedidozinho lá do início. Para você deixar seu like, se você ainda não deixou. Claro, se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações, tá? Para sempre que eu postar vídeos novos aqui, você ficar sabendo, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Gente, são 3 coisinhas que ajudam demais o canal a crescer, ajudam esse vídeo a chegar cada vez para mais e mais pessoas, tá bom? Então, se você quer ver esse canal crescer, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. São coisinhas bem tranquilas que você pode fazer aí para ajudar esse canal a crescer e eu continuar aqui firme e forte com esse canal, beleza? E continuar sempre aparecendo aqui com mais e mais aulas para ajudar vocês e outras pessoas que precisam de ajuda com a matemática, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera!